Bitcoin, ouro, S&P 500, tudo nas máximas, começando a sentir cansaço. E aí, será que o mercado tá virando? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, já comenta pra mim qual desses ativos você tem na carteira ou algum outro que tá muito próximo das máximas históricas, e é importante a gente falar aqui hoje porque quando os ativos estão na máxima histórica é impressionante como a busca por eles aumenta. A questão do ouro muito próximo aos 4 mil dólares, o Bitcoin passou de 125 mil, já sentiu, já voltou. E claro, o S&P acima aí dos 670 pontos, 6.700, perdão, é o SPY que é 670, mas também deu uma cansada. Então qual que é o grande ponto aqui? Olhar esses ativos, inclusive aqui em janelas móveis, a gente alinhar um pouquinho das expectativas e não precisar depender de prever o futuro e adivinhar para onde é que o mercado vai, tá certo? Então, de forma bem rápida e geral, a gente tem aqui o S&P 500. Eu uso muito o SPY para fazer essa análise, na faixa aqui dos 670 pontos, tá bom? Qual que é a grande sacada do SPY? O mercado americano teve uma recuperação assombrosa aqui desde o fundo ali que a gente teve de abril, olhando aqui sempre em dólares, né? Chegou a valorizar aí na faixa aqui de 40% em 6 meses, tá? De novo, isso tudo em dólares. Qual que é o grande ponto aqui do S&P? Basicamente, falando aqui de medo e ganância, ele não tá num território nem de medo nem de ganância, tá? Recentemente ele estava aqui na faixa de greed, mas numa faixa bem razoável aqui, com 50 e poucos, 60 pontos, não era nada muito extremo. Até analisando aqui de forma um pouquinho mais histórica, a gente teve aquelas mínimas lá em abril, justamente durante as tarifas, que foram os momentos de mais medo ali do mercado, tá? Pelo menos nesse histórico recente. E o cuidado que você tem que tomar é de não ficar tendo muito medo quando os ativos caem, nem euforia quando eles sobem, como por exemplo essa própria notícia aqui, né? Primeira vez que o ouro chega a 4 mil dólares aqui, realmente um preço histórico. Não que ouro seja bom, nem que seja ruim, mas tem que cuidar para não cair nesses viés da notícia. A grande sacada do S&P é que ele tem aqui sido muito impulsionado por essas baixas das taxas de juros americanas, a injeção de liquidez no mercado. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como é que o Fed imprime dinheiro e esse dinheiro faz muitos ativos subirem, escreve pra mim que eu faço, tá? Assunto meio técnico, acho que o pessoal não gosta muito. Mas isso fez com que o S&P se valorizasse um pouquinho aí nas últimas semanas e meses. Eu diria até, tá? Eu até falei isso em vários vídeos aqui no YouTube, falei também na comunidade lá das carteiras recomendadas. Cara, pra mim aqui o S&P, o mercado como um todo, já teria realizado, já teria dado alguma balançada aí, tá? Por conta dessas taxas de juros. Mas, pelo jeito, eu tava errado ou tá acontecendo agora. Independente disso, você não vai ficar, nem você nem eu, a gente não vai ficar prevendo o futuro, mas por costume. E ainda assim, a grande sacada é, cara, correções vão acontecer, tá? Poxa, falando de topo histórico, de máximas históricas, é muito normal. O mercado caiu um pouquinho, nossa, e até muito pouquinho, né? Você pega essa última correção aqui, cara, coisa de nem 2%. Então isso aqui realmente é muito pouco. As quedas maiores, elas muitas vezes acontecem também em outras situações. É necessário estar preparado psicologicamente. É necessário também deixar o like e se inscrever no canal. Isso é fundamental e te ajuda demais no médio e longo prazo, tá? Qual que é o grande ponto aqui do S&P? Ele vem sendo impulsionado demais por conta aqui desses setores que estão carregando aí os retornos dele. Então tem aqui, ó, setor de tecnologia, serviços, utilities, industrial, e aqui está a média do S&P 500, tá? Da mesma forma que a gente tem lá aquelas ações que muitas vezes carregam o índice, a gente também tem isso nos setores. Por exemplo, setor de financeiros, materiais, saúde, energia, real estate, que são os imóveis, né? Ou então consumo discricionário e staples, eles estão perdendo aqui, entre aspas, do próprio S&P. Esses aqui da frente acabaram carregando o índice, tá? Acabaram sendo um pouquinho mais relevantes. E a gente não sabe até quando eles vão carregar o índice ou quem que vai assumir a dianteira dos retornos do S&P, do VT, do Ibovespa, de qualquer índice, mas a gente entende que é importante de alguma forma estar diversificado. Como o S&P ele está bem posicionado em tecnologia, está bem pesado, quando esse setor vai bem, o índice é carregado para cima de forma muito relevante. Então, inclusive, tem aqui os retornos na year to date e de uma semana. Isso aqui, ó, é um relatório lá do JP Morgan. De vez em quando eu dou uma lida nos relatórios, mais para interpretar alguns gráficos, tá? Mas o grande ponto aqui é, de um ano para cá, do início desse ano para cá, os setores aqui se valorizaram na faixa de 23%, 19%, e o S&P aqui na faixa de 15,3%.
De novo, não é que você vai cravar aqui exatamente esses percentuais. Obviamente isso aqui também muda, né? De acordo ali com a data que o relatório foi feito para nesse exato momento que eu estou gravando. Mas no geral aqui essa é a ideia. Pô, Antônio, e aí o S&P vai subir, vai cair, pessoal? Ninguém tem como prever, tá? Mas aqui vai a prévia numa janela móvel de 1 ano, pelo menos, que a gente tá olhando aqui bem o curto prazo, né? Em relação aqui a essas máximas históricas dessa semana, 15 dias para trás. Olha, ele não tem aqui um sinal de cansaço extremo, estatisticamente ele já subiu muito mais. Então, o grande ponto aqui não é adivinhar o que o mercado vai fazer, é entender que é totalmente possível que ele continue subindo. Vai acontecer isso? Não sei. E nem preciso saber. A grande questão é, se algum desses ativos aqui, ou os que você definir lá na sua carteira mesmo, no seu plano de ação, se eles forem caindo, é uma oportunidade para você fazer as suas compras dentro do seu perfil de risco, dos seus objetivos e assim por diante, né? Essa clareza dos ativos que você vai comprar e os que você vai ficar de fora e não vai comprar, essa é muito importante. Justamente porque ela vai te dar ali uma certa tranquilidade nas horas, aí, nos momentos de medo e de euforia. Sempre trago aqui o exemplo bem recente agora de abril que a gente teve. Quem ficou de fora dessas altas do mercado, aqui eu tô puxando o S&P, mas vale também aqui, por exemplo, o próprio Bitcoin aqui, deixa eu ver o ouro como é que tava. Caiu junto ali um pouquinho, né, mas engrenou alto. O grande ponto é, não que você tem que ter esses ativos, mas quando eles caem, você não se assusta e segue com o plano. Quem ficou de fora aqui desses momentos, porque vendeu no pânico ou porque não quis comprar e estava no seu plano, por exemplo, cara, você perdeu uma valorização muito, muito relevante. Tá? Então é muito mais fácil você estar comprado, pensando em médio e longo prazo, pelo seu objetivo, perfil de risco. Uma coisa aqui, ó, Ibovespa, tá? É um evento, aqui o Ibovespa é um pouquinho mais difícil, mas pelo menos para você estar exposto e não precisar adivinhar exatamente quando o mercado vai subir ou vai cair. A mesma ideia aqui é com o Bitcoin. Então ele chegou agora muito recentemente a cutucar ali na faixa dos 125, 126 mil dólares. Estou olhando tudo em dólar, tá? O preço deles é em dólar, enfim. Mas ele também teve uma baita valorização aqui, nossa, quase 70% desde ali do fundinho de abril, né? O Bitcoin ainda tem aquele detalhe em relação ao market cap, analisando assim de forma mais geral, o próprio mercado geral de cripto vem se valorizando bastante aí nos últimos tempos, tá? Deu praticamente quase 100% de um ano para trás, na faixa aqui de 4,11 trilhões de dólares, e só o Bitcoin sozinho aqui, ó, 2,42, né? O que isso representa? Cara, representa aqui basicamente a dominância do Bitcoin, né? Na faixa aqui de 58, quase 60% do mercado cripto inteiro é Bitcoin. Então, uma dominância aqui que já foi maior, mas ainda assim é bem relevante. Ela chegou a ser aqui, ó, 65%, agora tá um pouquinho menor, beleza? Mas é o padrão, né? O Bitcoin acaba sendo muito relevante. E olha só, realmente, em alguns momentos tem uma sangria no mercado. E ainda assim, olha só, ele tá numa certa ganância razoável, tá? Esses indicadores de sentimento, eles são coisas pra gente acompanhar de forma um pouco subjetiva, né? Você, de novo, você não vai conseguir comprar ou vender os ativos de forma consistente só porque o indicador deu ganância, deu medo. Cara, não dá, tá? Mas a gente consegue entender que o ajuste do sentimento muitas vezes pode te dar ali também um certo ajuste psicológico também, tá? Nos momentos realmente de muita alta, muita ganância, muita euforia, essas surpresas podem acontecer. De novo, você não consegue vender, mas você consegue não se assustar nessas quedas e tal, ainda mais o Bitcoin, né? Que de vez em quando ele tem esses candles assim, ó, de menos 4, menos 10% e assim por diante. Anthony, a janela móvel do Bitcoin, como é que tá? Tá muito alto, tá muito baixo? O Bitcoin é um pouquinho mais chato, tá? Isso aqui tem que lembrar, pra quem for usar o ROC também. Essas coisas eu ensino geralmente lá no Capital Certo, tá? Se tiver interesse, acessa aí a descrição e o link, mas o ROC 250 períodos é para quando são ativos que não são negociados no final de semana, tá? Porque são 250 dias. Então, se você está olhando o gráfico diário, daria para puxar aqui, por exemplo, os 360, né? Vamos dizer assim, para pegar os dias corridos, tá? E você tem justamente aqui, você bota um ano para trás, ó, na faixa aqui de 94% de valorização e aqui na janela móvel 92%. É porque teria que contar exatamente os dias do ano, é uma aproximação, né? Ou então você coloca 50 períodos mesmo na semanal, que vai dar bem aproximado aí as semanas, pelo menos aí em termos em aberto. De novo, se tem interesse em aprender a investir em diversos ativos, utilizando aí os ETFs, poder analisar eles na prática, não depende de ninguém, tem o Capital Certo aí na descrição ou no comentário fixado.
O grande ponto não é você cravar um percentual exato aqui do indicador, mas é entender que a níveis históricos ele não tem aqui uma sinalização de extrema valorização ou que esse pode ser o fim do mundo. A grande questão é, na volatilidade dele, é natural que em diversas situações ele tenha correções. E nas correções do Bitcoin ou dos outros ativos, seja lá o S&P, IBOV, VT, renda fixa também, o seu objetivo é ter clareza de poder comprar aquilo que já está planejado. É ter os percentuais bem definidos e fazer as compras quando as coisas forem acontecendo sem entrar em desespero. Por último aqui tem o detalhe do SHA-USD, aqui pegar o ouro mesmo negociado via Forex, deixa aqui no semanal também, cara, $4.000, né? Pelo menos na notícia, provavelmente era o spot, não era esse ticker aqui, que é um ticker relativamente genérico, mas a gente tem aqui também, em termos de janelas móveis, algo que possivelmente pode até ser maior. O ouro talvez até seja um dos mais cansados, né? Avaliando assim por janela móvel, para quem gosta um pouquinho mais de olhar detalhes, né? Então tiveram aqui outliers em 2006, pô, subiu 70% em dólares em 12 meses, ou então subiu aqui ó, na faixa de 50, um pouquinho mais. A gente agora tá em 44, 45. Então aqui ele tá um pouquinho mais valorizado em termos aqui de um ano de valorização, tá? Mas não quer dizer que ele vai cair simplesmente por isso. Ele pode ficar de lado, ele pode continuar subindo, ele pode fazer o que ele quiser, querendo ou não. As razões aqui estão junto com a taxa de juros, estão com a liquidez que o Fed vai injetando entre aspas, e para quem está exposto tem que ficar ligado com a volatilidade, porque se ele vem cair, a sua carteira pode balançar um pouquinho. Ah, Anthony, não estou exposto em nenhum desses ativos aqui ó, que você falou, eu não tenho nenhum, eu botei até o EWZ aqui, né? Quando a gente puxa o EWZ ó, do início desse ano para cá, o EWZ tá batendo o próprio SPY e o próprio Bitcoin, né? Tudo em dólares. Isso aqui é para quem fala mal do Ibovespa. Mas o grande ponto é, pô, Antônio, não tenho esses ativos, queria começar a comprar, mas você falou que tá tudo na máxima e hoje tá caindo. Pessoal, não dá pra gente ficar esperando o momento exato ou somente quando as coisas caem ou somente quando as correções aparecem, né? Pegar aqui de novo o S&P, bem recentemente teve aquela queda de abril, pô, beleza, as coisas se desvalorizaram relativamente bastante, né? Pô, ele chegou a cair aqui na faixa de 20% em dólares e tal. Era um bom momento? Pô, para quem tem perfil de risco, objetivo, ativo, a renda variável como um todo era um bom momento. Se pegar o próprio VT, ele também tinha caído bastante aqui naquela época e assim por diante. Agora, qual que é a grande sacada? Às vezes, essas quedas levam tempo para acontecer. Você não vê elas acontecendo direto. Então, muitas vezes, você vai conseguir investir através aí do DCA ao longo do tempo, de forma controlada, segura e estratégica, para fazer a sua alocação, mesmo que o ativo está subindo em topos históricos. E dessa forma, fazer aí a migração da sua carteira e os seus investimentos aí para longo prazo de uma forma mais segura e protegida. Comprar sempre um pouquinho, não comprar tudo de uma vez. Porque o topo pode ser que realmente ele agora caia, pode ser, a gente não sabe. Tudo é possível, né? Deixar que o SHA-USD tá uma violência isso aqui, né? O negócio tá voando, cara. Tá explodindo. Então tem que tomar cuidado para não ficar comprando tudo que dá no topo. Agora, se você está pensando em médio e longo prazo, colocou no radar, montou aqui a sua carteira, tem um plano de ação, cara, vai comprar um pouquinho ao longo do tempo, que é a forma que mais vai te proteger e é mais inteligente. E se você quiser saber como migrar sua carteira do estado atual para esse desejado através de ETFs ou uma estratégia mais elaborada, eu vou te mostrar justamente esse DCA e esse passo a passo nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.